Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XR-V Hybrid 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XR-V Hybrid 2023, a versão de entrada do modelo híbrido, que agora tem novidades: Toyota Safety Sense de série em todas as versões, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Essa versão XR-V, antes ele vinha com um painel analógico, agora está vindo com um painel digital de 7 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, com sensor de proximidade com aviso no painel. São detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato da concessionária na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, indicador de seta, canhão de foco, projetor com farol alto e baixo, luz de condução diurna em LED, que é esse filete que vem até a parte final do farol, com todo esse detalhe cromado aqui na parte de cima, esse outro detalhe azul aqui dentro para fazer referência que é um carro híbrido, com a inscrição Corolla Cross e também todo esse acabamento Black Piano no seu interior, que realmente fica bem destacado. Já na parte do para-choque nós temos esses vincos bem pronunciados que deixam bem caracterizados o design do Corolla Cross, com esse bumper frontal, com todo esse acabamento preto fosco, com a luz em LED aqui do farol de neblina, com essa grade, com esse detalhe horizontal, com as aberturas já com detalhe preto fosco, esse acabamento todo prata aqui na parte de baixo. Já na grade superior do veículo nós temos esse detalhe com esse formato trapezoidal, com essa moldura cinza metálica e uma outra moldura com um cinza mais claro, junto com essa grade com todo esse efeito colmeia, também com sensor translúcido da Toyota, que tem um radar do sistema Toyota Safety Sense, e esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Quero abrir a imagem para mostrar a frente do Corolla Cross, essa câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, os vincos na lateral aqui da parte do capô, um outro vinco que sai lá de cima vindo até a frente aqui na grade, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. O sistema híbrido conta com 2 motores elétricos e um motor a combustão. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo tempo para você que vai utilizar esse veículo, com certeza. Auxiliado pelo câmbio Hybrid Transaxle CVT. Ele não utiliza as polias como normalmente no modo CVT, ele utiliza as planetárias interligadas ali direto com o eixo de comando para poder estar fazendo a utilização com mais economia nesse câmbio CVT. Os 2 motores elétricos já estão mais abaixo. Esses 2 motores elétricos geram 72 cavalos de força com torque de 16,6 kgfm. Esses 3 motores trabalhando de forma simultânea geram uma força combinada de 122 cavalos para trazer mais economia, com certeza. Já aqui nós temos a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar toda a utilização do sistema híbrido, com a frenagem do veículo para fazer a parte do recarregamento das baterias. Ela vai gerenciar todo esse sistema
da forma com motor a combustão e elétrico para trazer mais economia em tempos que a gasolina está um absurdo. Eu vou deixar a ficha técnica desse veículo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo XR-V, para não ficar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens todos os detalhes das fiações, a composição dos motores da Toyota referente às mangueiras. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando pelas rodas do modelo, que são diamantadas. Então nós temos todo esse detalhe aqui escovados na sua lateral, também com essa pintura cinza metálica, com essa parte, com essas gravuras aqui ao centro, que fica bem destacado, com o logo da Toyota ao centro. Perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros, e aqui na parte da caixaria de rodas já temos todo esse detalhe preto fosco com essa peça em plástico rígido e também toda a lateral com essa saia preto fosco, dá a volta praticamente por todo o carro. Aqui nós temos a inscrição Hybrid para fazer referência que é um carro híbrido, e na lateral do capô já sai esse vinco aqui que faz o contorno, e aqui também na parte de trás faz aquele outro contorno. Já é uma marca evidenciada pelo Corolla Cross. Nós temos até ícones espalhados por todo o carro, como na parte do painel, para mostrar aqui para vocês. Então realmente fica bem caracterizado no Corolla Cross. Aqui nós temos uma linha de cintura mais baixa que passa da primeira porta até a segunda porta. Tem também um vinco aqui no meio da porta que termina ali no final, e aqui a parte do retrovisor com rebatimento elétrico, também a parte com indicador de seta, sensor de ponto cego e sensor de tráfego traseiro, que depois eu vou mostrar lá no interior como funciona. Essa parte com esse acabamento preto fosco, e aqui já é na cor do veículo, que é um prata lua nova metálico. Aí ele tem esse detalhe aqui com esse parte todo cromado que vai até da coluna A até a coluna C, e aqui na coluna B já esse detalhe aqui preto fosco junto com a maçaneta, que é na cor do veículo. Já que na parte do teto nós já temos esse detalhe do rack aqui com essa pintura cinza metálica mais escura, e na parte traseira aqui do veículo nós já temos um outro vinco aqui junto com aquele contorno que eu mostrei para vocês, e essa parte com esse detalhe na caixaria de roda que é preto fosco. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui para vocês do Corolla Cross, e aqui sensor de estacionamento traseiro, que antes ele tinha somente 2 pontos de proximidade, agora ele tem 4 pontos também, com um sensor de proximidade lá na tela para avisar para você, realmente para trazer mais segurança. Também essa peça com esse detalhe aqui com o refletor noturno para trazer mais visibilidade ao veículo, e esse outro detalhe com esse aplique que é na cor do veículo, que é prata. Aqui nós temos esse detalhe com formato trapezoidal para justamente harmonizar lá na frente do veículo com o formato da grade, uns vincos aqui na parte da lateral do para-choque, a inscrição cromada XR-V Hybrid, e já na parte lateral aqui nós temos as lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, com essa parte com essa moldura Black Piano com a inscrição Corolla Cross, e o sistema de iluminação é halógeno. Então nós temos aqui também essa parte com a inscrição Corolla Cross, bem parte grande aqui, fica bem marcante, com a inscrição também da Toyota, com o logo, com esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, um spray de limpeza do vidro traseiro e antena Shark Fin na parte do teto, junto com esse aerofólio integrado também aqui, que fica bem marcante. Apertando o botão aqui ao centro, você tem a abertura do porta-malas, que tem capacidade de 440 litros. Se comparando com outros SUVs, é um porta-malas que tem um bom espaço. Aí nós temos esses ganchos para você colocar tanto do lado direito e lado esquerdo, com a capacidade de 2 kg, a iluminação interna, tem essa esteira para você estar puxando e tampando aqui as bagagens se necessário, e a parte aqui com esse nicho tanto do lado esquerdo e aqui do lado direito para você utilizar, com essa parte aqui que você puxa para abrir o step de uso temporário com rodas em aço, e o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Aqui nós já temos esse acabamento com plástico rígido, essa alça para você estar puxando para fechar o porta-malas de uma maneira mais fácil, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento. E no item de segurança interessante são esses 4 pontos em LED com a luz traseira de neblina, que realmente vai facilitar
bastante. No teste de colisão, Latin NCAP, ele conta com 5 estrelas e aí no caso também ele conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros do Corolla Cross, que tem um entre-eixo de 2,64 m, são 6 centímetros a menos que o Corolla Sedan. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e sentando, vocês vão notar que realmente fica bem justo, não costuma ter aqueles 2 dedos como eu costumo mostrar nas outras versões dos carros aqui da Toyota. Vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão XR-V das demais versões do Corolla 2023. Ele tem um revestimento do banco aqui em couro, com essa linha aparente e o detalhe todo cinza. Para quem não gosta da versão XRX, que é a topo de linha, com aquele interior todo claro, o teto solar aqui em cima, essa é uma boa opção para você escolher do modelo híbrido, com certeza. Parte aqui do banco com portas-revistas, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você pode estar utilizando. Também duto do ar-condicionado traseiro para quem vem aqui atrás, vai vir com muita comodidade, com 2 tomadas USB 2.1 ampere para fazer recarregamento de celular se necessário. A parte do revestimento do banco aqui é mais lisa, com essa linha aparente, e aqui já tem todo esse pontilhado ao centro que fica bem destacado. Eu quero mostrar a parte da fileira dos bancos traseiros para vocês verem a questão do espaço aqui. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa opção aqui ao centro, com descansa-braço, com opção para 2 porta-copos, é legal quando você estiver viajando com 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. E um detalhe interessante, você puxando essa parte aqui, você consegue estar fazendo a parte aqui dos bancos, colocando os 2 para frente, que são bipartidos 60/40. Um dia que você quiser carregar uma escada, algo maior que não caiba no porta-malas, tem como você descer a parte do banco aqui. E o outro detalhe, se você colocar aqui na primeira opção, notem esse espaço que vai ter aqui, né? Esse ângulo aí mais ou menos de 10 graus, ou você coloca aqui, ou você coloca mais para trás, vai deixar com mais conforto para quem vem aqui atrás, com certeza. Na parte da porta, esse revestimento em couro bem macio ao toque, essa parte também bem macia ao toque aqui também, com essa linha aparente com detalhe cinza, e aqui já um plástico rígido com a abertura aqui da porta com esse detalhe prata. Também ajuste elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, com esse acabamento preto fosco, e aqui já uma segunda opção de porta-copos com um alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave, ela é do tipo presencial, tem a inscrição Toyota e também Corolla Cross. Se você virar aqui esse botão vermelho para acionar o alarme, para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry. Eu quero mostrar a fileira dos bancos dianteiros aqui para vocês. Somente no banco do motorista a gente tem esse ajuste aqui de altura do banco, e essa outra alça aqui já é para ajustar a inclinação dos bancos de acordo com o seu conforto. A abertura do tanque de combustível aqui se necessário. Aqui o bem falado parte com o freio de estacionamento, que é no pé, da mesma forma como é no Prius. E agora nós vamos conhecer o interior aqui do Corolla Cross XR-V Hybrid 2023, que já está em funcionamento. Apareceu a inscrição Corolla Cross, que é uma novidade. Essa tela de 7 polegadas só tinha na versão XRX, e agora a versão de entrada híbrida, que é a XR-V que eu estou mostrando para vocês, tem essa multimídia. Uma outra novidade é a multimídia da marca Multilaser, com 1 ano de garantia. É uma multimídia de 10 polegadas ou 9 polegadas, enfim, está marcado lá 10, 8 ou 9 no site oficial da Toyota. E aí a novidade aqui, ela não tem mais aquela TV de tubo como tinha no Corolla Sedan, né, que realmente foi alvo de muitas críticas, e essa multimídia está substituindo a Wings Conecta, que foi realmente uma multimídia que, para mim, a Toyota não se escolheu muito bem, e era uma multimídia com um processador muito lento, não tinha um touch com sensibilidade muito boa, e parece que, ao meu ver, essa troca foi um pouco melhor, porque, como vocês podem ver aqui, ela é bem intuitiva ao toque. Você consegue fazer as trocas da rádio aqui de uma maneira bem fácil. Ela tem aqui as estações para você salvar, a conexão do telefone que você consegue fazer via Bluetooth também para fazer a utilização, e aqui bem simples, Android Auto e Apple CarPlay. Basta clicar aqui, ele já vai aparecer a conexão USB ou via Bluetooth, desde que o seu aparelho tenha a tecnologia para você fazer a utilização através dessa conectividade sem fio.
ela não vem com GPS integrado, nem TV digital. Por você utilizar o Android Auto e Apple CarPlay, ela tem essa opção para você fazer a utilização com o seu aplicativo para fazer a utilização. E aqui nós temos um manual aqui, ó, vai passando face a face aqui, ele vai mostrando todos os ícones que nós temos na multimídia, todos eles marcados aqui bem direitinho para você fazer a utilização. Eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo para estar ensinando como utilizar essa multimídia, para não ficar um vídeo tão extenso e você possa estar utilizando depois esse vídeo no final para fazer a verificação dessa multimídia. A parte aqui com o botão Start Stop, essa parte do console central com esse acabamento Black Piano e também esse detalhe com esse filete prata, ar-condicionado que não é com duas zonas, ele é apenas uma zona, então nós temos aqui a parte para colocar a temperatura desse ar-condicionado, ar quente e ar frio, o fluxo aqui do ar-condicionado, onde você vai direcionar, aquecedor do vidro traseiro, o reuso da ventilação ou no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e para você estar ligando aqui o duto do ar-condicionado traseiro se necessário. Aqui a parte do painel já é bem macia ao toque com esse acabamento aqui, com essa linha aparente, também uma tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone para utilizar com a multimídia se necessário. Aqui nós temos esse acabamento cinza e também aqui um espaço para estar utilizando para guardar alguma coisa, e esse detalhe aqui que é Black Piano, junto com essa linha que faz o contorno aqui em volta do câmbio com esse detalhe prata. Nós temos a opção aqui Drive Mode para você estar utilizando entre motor elétrico e combustão, EV Mode para você mudar com a utilização com modo 100% elétrico quando você estiver em trânsito ou numa saída de estacionamento, para você fazer a utilização 100% elétrico. Esse botão aqui, controle de tração e estabilidade, assistente de rampa, freio ABS com EBD, que você pode estar ligando e desligando o sistema de tração, se você quiser. A parte aqui do câmbio, como eu falei para vocês, que é do sistema Hybrid Transaxle, que você consegue fazer a utilização. Se você colocar aqui na modo de câmera de ré, vou mostrar para vocês aqui que tem a linha bem aparente para vocês fazerem o estacionamento de segurança. E eu vou soltar aqui o freio de mão, vou vir um pouquinho para trás para mostrar para vocês aqui na parte do painel, a parte do sensor, que ele vai aparecer o sensor de proximidade, ó, bem ali na parte do painel e mostrando os pontos ali em amarelo, como vocês podem ver, da onde que está tendo o alerta referente à utilização do freio de estacionamento. Realmente ficou bem interessante. Essa opção B aqui é quando você está fazendo uma descida de serra, você coloca nessa opção B para regenerar o sistema híbrido, ele vai recarregar o sistema de bateria numa descida de serra, também utilizado como freio motor para você fazer a utilização. Realmente facilita bastante. Essa parte aqui com dois porta-copos para você fazer a utilização, e aqui você consegue puxar o descansa-braço aqui para frente para trazer um ângulo melhor para você encostar o braço. Se você descer aqui e apertar o botão, você consegue estar abrindo uma tomada 12 volts e esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. O revestimento aqui da parte do banco já é mais lisa aqui na lateral, com a linha aparente, essa parte mais com as perfurações aqui ao centro, aqui na parte de cima também, a parte lateral para trazer mais conforto para você que está utilizando, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, aqui quebra-sol com a opção do espelho, quando você abre já acende a lâmpada aqui na parte do teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite, um farol de um carro vindo na sua direção na parte traseira vai facilitar. Sensor de chuva também na parte do para-brisas, a lâmpada aqui que você consegue estar utilizando aqui no teto e esse botão do alarme volumétrico, caso você acione o alarme e tem algo que se mova aqui dentro, você desliga o alarme volumétrico para não soar o alerta. E aqui a parte com esse detalhe Black Piano, junto com esse filete prata que faz o contorno ali na parte do difusor do ar-condicionado. O acabamento aqui do painel é em plástico rígido, não é macio ao toque como é na parte de baixo aqui e também nas portas. Porta-luvas, ele desce bem gradativo, bem devagarzinho, tem esse espaço para você estar utilizando caso você queira. Também a parte ali com um tweeter de som para facilitar no sistema de áudio. E já na porta do motorista nós temos todos os comandos aqui iluminados, os 4 vidros com uma função auto-dial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar o botão aqui, ele vai rebater de forma automática. Se você deixar nessa função A, quando você aciona o alarme do carro, ele vai fechar automaticamente. E aqui a parte para fazer o ajuste tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito dos retrovisores internos para você fazer a regulagem se necessária. Aqui na parte do painel nós já temos aqui o ajuste do facho do farol. Por você colocar mais peso no carro, ele pode erguer a dianteira e você regula o facho do farol para cima
ou para baixo. Já nessa versão XR-V, todas as versões, aliás, nós contamos com o sistema Toyota Safety Sense. E aqui é o farol alto e baixo comutativo que você consegue estar acendendo a lâmpada aqui. Quando você estiver à noite vindo um carro na sua direção, ele vai abaixar para o farol baixo automaticamente. Passou o carro, voltou a ficar escuro, ele vai voltar para o farol alto automaticamente. Vai trazer muita comodidade, com certeza. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e profundidade, também esse revestimento em couro, com essa linha aparente, esse detalhe prata que faz o contorno aqui no volante, com o logo da Toyota. E nesse volante que é multifuncional, nós temos o comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, aqui para você fazer a utilização no painel da parte ali do computador de bordo, que são 16 funções, e aqui do outro lado nós já temos para passar as estações de rádio, ou a música que você está ouvindo, ou o modo de música que você também pode estar passando. Já esses três aqui mais acima faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Então nós temos aqui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa da direita e o carro à sua frente esteja a 80 km por hora e você esteja a 100 km por hora, o carro vai se igualar automaticamente à velocidade do carro que está à frente. Realmente vai facilitar bastante, é um item de segurança importante. Um outro item é aqui o alerta de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado esquerdo ou para o lado direito para mudar de faixa, ele vai soar o alerta sonoro e também visual para avisar que você está saindo da faixa, e ele tem assistente de permanência em faixa, então ele vai fazer certas correções caso você precise, para você prestar atenção ali na faixa de rodagem. O mais interessante é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar veículos vindo na sua direção. Se você não prestar atenção, para uma medida evasiva, para sair do perigo, ele vai soar o alerta sonoro e também vai soar o alerta visual ali na parte do painel, avisando para você brecar o veículo. Se você não brecar, ele vai fazer a frenagem automática do veículo para evitar que você tenha uma colisão ou até mais danos para quem está utilizando o veículo junto com você. É um sistema de segurança bem interessante que eu vou deixar um card lá no final para você fazer a utilização desse vídeo para conhecer como funciona o sistema. E aqui a novidade que eu falei para vocês na parte do painel. Antes, na versão XR-V, ele era analógico, assim como na versão XR e XR-E, que é no caso os motores 2.0. Já nas duas versões híbridas, XR-V e XR-X, ele já tem esse painel de 7 polegadas que é maior, que é um painel digital. E aí nós temos aqui a parte analógica com um sistema de baterias que você consegue fazer a utilização. Aqui do outro lado nós temos o indicador do tanque de combustível, que é de 36 litros, e aqui também para fazer a utilização com o medidor da temperatura do motor. A parte do painel nós já temos o velocímetro de forma analógica, porém é no painel digital. Se eu quiser mudar, consigo estar fazendo também. Basta você vir aqui nas opções, colocar aqui em configurações, segurou aqui em configurações, ele vai me dar o tipo do medidor aqui, ó, e eu coloco da forma digital. Então ele já vai mudar ali e ficar da forma digital para facilitar. Aí se você colocar para o lado direito aqui, nós temos a média instantânea do veículo, média total, o odômetro total, temperatura exterior, a indicação que está o câmbio aqui, está no modo parking, também relógio, e a parte com Trip A e Trip B que você consegue fazer a utilização. Se você colocar para baixo aqui o modo de economia que você consegue estar fazendo a utilização, início de viagem, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado, e ele vai voltar aqui novamente para o sistema de consumo do veículo. Se você colocar para o lado direito, sistemas de segurança que está ligado e desligado, também a parte aqui com tempo de viagem, tempo total de viagem e tempo de cruzeiro que você consegue fazer a utilização. Se você colocar para baixo aqui, o motor a combustão que está mais em cima, notem que você não está escutando o barulho do motor, porque ele está no modo 100% elétrico, e aqui o sistema de baterias que você consegue estar fazendo a verificação de quanto de carga que tem no veículo. Se você colocar para o lado direito, todos os ajustes aqui referente às configurações, e se eu descer aqui para esse modo e ligar aqui, ó, notem que vai ligar a parte laranja ali, que é o sensor de tráfego traseiro que ele tem, junto com o sensor de ponto cego no retrovisor, e você consegue também ajustar o brilho, intensidade de tela, como eu estou mostrando ali para vocês. Se você colocar para o lado direito, aqui é uma tela com todas as informações, tudo que é informação importante no veículo vai aparecer aqui nessa tela. Combustível que está acabando, cinto de segurança que não foi colocado, todos esses alertas importantes no veículo vai aparecer ali para vocês. Então realmente é bem interessante. Esses foram os detalhes
que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross XRV, que eu vou deixar a ficha técnica desse veículo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para César Gomes, da cidade de Fortaleza, no Ceará, criador do canal Projeto Drive 21. Muito obrigado por sempre acompanhar os vídeos aqui do canal. O segundo salve de hoje vai para Rosemary da Silva, da cidade de Rondon do Pará, no Pará. E o terceiro e o último salve de hoje vai para Aldo Souza, da cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!